Você está ouvindo o UOL, um podcast que traz assuntos extremamente relevantes para mulheres trilhando caminhos fora do comum e ainda na busca do equilíbrio da tríade mulher, mãe e profissional. Eu sou Fê Moreno, estrategista de negócios. Eu sou Laís Chedi, especialista em branding. E esse podcast tem o apoio do Veracruz Hospital e Veracruz Plano de Saúde. Para conhecer soluções para sua empresa, acesse o QR Code na tela ou então o link disponível na descrição desse episódio. Hoje aqui no UOL estamos com ela, a Thaísa Candela, uma das minhas grandes inspirações enquanto líderes de mercado na área de tecnologia e startup. A gente se conheceu, inclusive, nesse ambiente. Ela é uma profissional que eu admiro pela competência técnica, mas principalmente pelo lado humano. O coração dessa mulher, a história dessa mulher, vocês não acreditam. Eu não vou nem falar tudo que está aqui dentro dessa descrição que me passaram do currículo, porque eu acho que é legal ela contar muito dessa trajetória dela, todas essas marcas que vocês conhecem, muitos de vocês devem utilizar, como o iFood, já ouviram o PrimoCast, essa mulher já trabalhou nesse grupo também. Thaís, vou deixar para você agora, porque você é a melhor pessoa para falar sobre você. Conta quem é a Thaís Candela. Meu Deus do céu, primeiro é uma honra estar aqui sentada com vocês, pessoas que eu admiro muito e também pessoas que estão impactando a vida de outras mulheres para que elas possam ser protagonistas da sua história. E eu gosto de me definir como uma protagonista, né? Eu tive uma busca por encontrar o meu lugar. E não foi fácil, não foi trivial, não foi simplesmente chegar no mercado, pronto, me encontrei. Foi uma busca constante por, peraí, será que eu tô gostando? Será que tá fazendo sentido? Será que esse é o caminho que eu quero seguir? Será que é realmente isso? Mas eu gosto de falar que eu sou uma pessoa que eu sempre estou em movimento. Mesmo que eu ainda não estava me sentindo encaixada, eu estava sempre em busca de encontrar onde eu me encaixaria. E para isso eu estava em movimento. Então, eu cheguei a passar por algumas empresas como o iFood, que você mencionou, passei por empresas como Rocket City, que é a maior escola de programação da América Latina, fui head lá, trabalhei com o Primo Rico me chamou para ser head de educação lá no Grupo Primo, fui host do Primotech, que foi considerado o maior podcast de tecnologia do país. Uau. Enfim, algumas grandes experiências que me levaram para onde eu estou hoje, que é empreendendo. Então a gente passa por vários papéis corporativos, um papel de liderança, gestão em várias áreas, para que depois a gente possa ter a nossa experiência empreendendo depois que a gente chega num ponto que a gente fala, ok, eu obtive alguns conhecimentos, obtive algumas experiências trabalhando em negócio de outras pessoas, agora é a oportunidade de eu empreender com um pouco mais de segurança, vamos dizer assim, né? Então eu me defino como uma diplomata da tecnologia por buscar descomplicar a tecnologia para pessoas que ainda não são da área ou para pessoas que são da área de tecnologia que querem se manter atualizadas. E legal, né? Porque quando a gente pensa em alguém da área de tecnologia, a gente pensa aquela pessoa típica, né? Da área de tecnologia. Mas aí vem a Thaís e surpreende a gente, porque além de tudo isso, ela é professora de oratória, que foi onde a gente se conectou, Sim, né, Thaís? sim. Me conta essa sua conexão, né, da comunicação. Eu conheço um pouco da sua história, dos seus bastidores, mas o quanto a comunicação foi uma skill fundamental para toda essa trajetória que você construiu até chegar a empreender. Legal, eu gosto de falar que eu tenho duas carreiras em paralelo. Uma carreira é dentro do universo corporativo de tecnologia e a outra faceta da minha carreira é dentro de comunicação. Então são duas carreiras em paralelo. Ao mesmo tempo que eu me considero uma profissional de liderança e de gestão dentro de tecnologia, eu me considero uma profissional de comunicação. Por quê? Porque, primeiro, meu sonho era ser diplomata. Durante a minha adolescência, meu sonho era ser diplomata. Eu gostava de me comunicar, eu não tinha timidez. Desde pequenininha, meus pais já me envolveram em projetos sociais, eu me vestia de Emília e ia para dentro de orfanatos. Meus pais iam vestido de palhaço e meu irmão de Chapolin. E a gente fazia projetos sociais dentro de orfanatos, desde muito pequenininha. Então eu já fui perdendo ali aquela timidez, aquela vergonha de me expor. Na igreja também comecei a cantar aos 9 anos. Então essa timidez foi sendo deixada ao longo do tempo. E aí, quando a gente chega naquela pergunta, o que eu quero ser quando eu crescer? Eu comecei a me perguntar o que de fato se encaixava com a minha realidade ou o que talvez podia ser completamente fora da minha realidade. E eu venho de uma classe social muito limitada financeiramente.
Então não tinham pessoas, por exemplo, com uma formação acadêmica dentro da minha casa, dentro da minha família. Mas eu decidi que o que eu queria ser ia ser algo muito além da realidade que eu estava inserida. Meu sonho era ser diplomata. Então eu queria fazer relações internacionais, eu queria falar pelo menos uns 5 idiomas, eu queria conhecer muitos países, eu queria conhecer muitas culturas, eu queria conhecer mais sobre leis, sobre, enfim, política, queria entender mais sobre... Enfim, então era um conjunto de conhecimentos dos quais a única coisa que eu sabia, ou o motivo pelo qual eu sabia que isso existia, é porque eu assistia na televisão e via na internet. Porque até mesmo sair do país era uma coisa que estava muito longe da minha cabeça, da minha realidade, sabe? Então eu lembro que eu estabeleci que eu queria ser diplomata, comecei a entender quais eram os trâmites para que isso acontecesse, então qual faculdade eu tinha que fazer. Depois dessas faculdades eu tinha que entrar no Instituto Rio Branco, para poder entrar no processo de diplomacia, para talvez ser embaixadora. Assim, isso ia levar muito tempo. Então eu criei uma planilha aos 15 anos, onde eu desenhei os meus próximos 30 anos. Então eu planejei o que iria acontecer nos meus próximos 30 anos. Tudo que eu precisaria fazer para chegar onde eu tinha como desejo. Só que eu vivia um conflito interno, porque ao mesmo tempo que eu tinha um sonho muito grande, que até para pessoas que nascem numa realidade talvez mais privilegiada, já é difícil, já é extremamente desafiador, né? Entrar numa boa faculdade de relações internacionais e tudo mais, conseguir falar 5 idiomas e etc. Então eu tinha um conflito de que eu queria algo muito grande, mas ao mesmo tempo eu tinha uma realidade que parecia ser algo completamente impossível de alcançar. Só que eu costumo dizer que eu tinha tudo menos dinheiro, porque eu tinha pai e mãe. E os meus pais são pessoas, assim, surreais. Eles são pessoas, são os meus melhores amigos, sempre foram, e eles me fizeram ter uma infância que, por mais que tinha uma limitação financeira, durante muitos anos eu nem percebia a limitação financeira que a gente tinha. Eu sempre fui uma criança muito feliz, uma adolescente muito feliz, até que eu comecei a entender, de fato, que a gente tinha uma realidade de escassez, de dificuldade financeira. Mas até lá, os meus pais já passaram fome, mas não deixaram com que nós passássemos fome. Eles deixaram de comer para dar para os filhos, para mim e para o meu irmão. É um casal de filhos. Então, os meus pais, minha mãe principalmente, era uma pessoa que virava para mim quando eu falava o que eu queria ser, e ela falava assim, você pode ser o que você quiser. Eu falava, como? Beleza, eu tenho sonhos, mas assim, eu tô em conflito, porque a minha realidade não favorece alcançar aquilo que eu desejo. E aí eu lembro de minha mãe tem várias frases assim que mudaram a minha vida. E tem uma das frases que minha mãe virou pra mim e falou assim, Thaísa, você tem que entender que a sua realidade não define o seu futuro. Você tem que entender que o seu presente não te define. Você não é isso aqui. Você está. A gente já quer chorar, Né? Porque vê uma filha falando assim, se referindo aos pais com tanto amor, com tanta intensidade, né? E olhando para você, conhecendo a sua história, conhecendo a profissional que você é e sabendo que você é resultado da criação dos seus pais. Pra gente que é mãe, né? Lá tá ali engasgada. Eu tô aqui em silêncio, só pensando assim, que eu consiga ser o que os seus pais foram pra você nisso de preservar essa inocência, preservar essa infância e empoderar. Eu penso muito nisso. Eu e a Fê, nós temos um casal, né? E nós dois temos Malus. Então, eu penso muito nisso, porque a sociedade traz pros meninos essa força, as brincadeiras dos meninos, elas são sempre assim. E das meninas a gente tem um lado mais doce. Meu marido, a gente sempre teve uma conversa sobre isso, sobre independente se a gente ia ter menino ou menina, da gente trabalhar os sentimentos nesse menino, né? Essa coisa do... Porque a sociedade aceita, né? Está aceitando o empoderamento das meninas, mas e a conexão com os sentimentos dos meninos? A gente precisa ainda discorrer sobre isso. E na menina, né, minha Maria, cara, você pode, você é forte, você é maravilhosa, você é capaz, você pode ser o que você quiser. Eu tô te ouvindo aqui falar, gente, esse é meu sonho como mãe. E que incrível seus pais. E eles conseguiram realmente preservar. Você não sabia dos problemas dos adultos que estavam acontecendo. É igual o filme, né? A Vida Bela. Que eles estão no meio da guerra e o pai consegue tirar o foco do que estava acontecendo e preservar
a sobrevivência daquela criança de uma forma leve, né? Exatamente, Me lembra muito exatamente. essa história. Não, é excelente essa comparação. O próprio filme, né, que é terrível, né, foi meu filme favorito durante muitos anos. E eu acho que tem várias coisas. Eu mesmo penso como que eu posso ser algum dia uma mãe como minha mãe foi pra mim, né? Como que eu posso conseguir trazer pra minha vida alguém que foi o pai, né, que eu tive. Porque assim, tiveram vários elementos. Eu fico analisando, falei, nossa, o que os meus pais fizeram para que eu fosse um fruto, né? Eu vou até anotar isso aí agora. Eu até costumo dizer que, assim, é óbvio que se um filho, entre mil aspas, não dá certo, não é culpa dos pais. Eu costumo dizer isso, sabe? É óbvio que nós somos seres humanos individuais e nós temos escolhas, né? E os pais plantam sementes, eles jogam sementes. E a terra pode ser boa, né? Mas a terra pode não ser boa. Então, assim, eu não acredito, e aí é uma opinião minha, de que os filhos são pura e simplesmente o que os pais fizeram. Infelizmente, tem pais maravilhosos com filhos extremamente rebeldes, né? Que não são gratos, que não são respeitosos, que não cuidam dos pais, por exemplo. Mas tem filhos que são maravilhosos de pais horríveis. Então, assim, não dá pra dizer que a gente é determinismo da qualidade dos pais que nós tivemos. Só que se você tem pais que fazem um trabalho excelente em terra boa, a gente sabe que isso tende a ter um resultado excelente, né? E eu acredito que eu me permiti ser uma terra boa, porque é uma escolha nossa. Eu poderia ter me rebelado em algum momento. Eu lembro de uma época que eu virava para os meus pais e falava assim, gente, se algum dia vocês olharem para mim e eu estiver fazendo uma besteira na minha vida, me segura, me chacoalha, me taca na parede, mas não deixa eu fazer. Por quê? Porque vão ter momentos que talvez eu esteja cega. Sabe? Talvez tenha algum momento onde eu não esteja enxergando algo que vocês estão enxergando. E vocês têm muito mais vivência e maturidade que eu. E eu falei isso pra eles. Eu falei, eu dou liberação pra vocês. Pode me chacoalhar, me tacar na parede, mas não deixa eu fazer. Por quê? Porque eu confio nos meus pais. Então, uma das coisas que os meus pais fizeram assim com excelência, eles se tornaram meus amigos. Eles não perderam a posição de autoridade sobre mim. Então, meus pais tinham regras. Por exemplo, eu morava num bairro que não era um bairro super seguro. Então, eu não podia sair para brincar na rua. Mas todas as crianças estão indo brincar na rua. Você não vai. Mas, ao mesmo tempo, traz sua amiguinha aqui em casa. Né? Então, eles sempre criaram formas, né? Eles tinham alguma maneira de me proteger, mas de que eu pudesse também entender um pouquinho do que estava acontecendo, sem entender o nível da gravidade das coisas. Então, por exemplo, meus pais nunca me bateram. Essa foi uma decisão que eles tomaram, de que meus pais apanharam muito dos pais deles. Mas eles decidiram que eles não iam nos tratar com palmadas ou bater em nós de forma nenhuma. Era tudo na base do diálogo. Então, os meus pais, por exemplo, eles falavam assim, Thaísa, você pode fazer o que você quiser, mas tudo tem consequência. Então, durante a adolescência, era muito tipo, vem que vamos conversar. E aí a gente já ficava meio tipo, nossa, né, vamos conversar. E nessa conversa, eles sempre demonstravam pra mim o porquê do que eles estavam me pedindo ou tentando me aconselhar. Então, eles se tornaram os meus melhores conselheiros. Hoje eu entendo que os meus pais são os meus melhores amigos e as pessoas que mais me querem bem nessa vida. Por mais que tiveram momentos nos quais eles tiveram que sentar e falar com seriedade, Thaísa. Não tá legal, Thaísa. E é muito bizarro. Talvez o que eu esteja falando, às vezes pode parecer até um pouco confuso. Mas deve ser muito difícil ser os meus pais. Porque, assim, deve ser muito difícil ser pais. Porque, como que eu sou amigo? Como que eu sou o papel de autoridade? Como que eu demonstro para outra pessoa que o que ela tá fazendo tem um motivo do porquê eu estou dizendo que ela não pode fazer, mas ela precisa construir a própria identidade e as próprias escolhas. Então, tiveram momentos nos quais eles tiveram que deixar eu viver as situações, por mais que talvez eles estavam vendo que de alguma forma eu poderia me machucar. Mas tiveram momentos nos quais eles me avisaram de todas as formas para que eu não fosse e desse esse passo. Então, entender qual é esse momento, eu acredito que é algo divino. É nesse momento que entra aquilo que eu creio. Eu acredito em Deus, eu acredito que o que os meus pais conseguiram plantar em mim foi algo divino. Que talvez só com a capacidade humana não seria possível, mas o discernimento, sabe? Tipo, de quando agir, de quando fazer, de quando falar, fez com que eles se tornassem os meus melhores amigos, os meus melhores mentores.
Então, eu tenho mentores que são pessoas ultra bem-sucedidas, milionários, mas a opinião deles não vale tanto quanto a opinião dos meus pais, que não conquistaram, talvez, financeiramente, o que todos esses mentores de mercado que eu tenho conquistaram. Mas eu sei que os meus pais, eles me conhecem melhor do que ninguém, eles sabem dos meus defeitos melhor do que ninguém, as minhas vulnerabilidades melhor do que ninguém, e eles também querem o meu bem, mais do que ninguém. Tá, cara, é sensacional. Eu sempre... É muito engraçado o que eu vou te falar, porque eu tenho pessoas, assim, ao longo da minha trajetória que me inspiram em determinadas áreas, né? Eu já abri aqui dizendo o quanto você me inspira como profissional, mas você fez uma virada de chave na minha forma de maternar, e é importante trazer isso porque você não é mãe, né? Você é filha. Mas exatamente numa dessas conversas que a gente teve, um dia a gente ia à noite trabalhando na Conquer, e eu estava num dia que eu não estava bem. Os meus filhos eram muito menores naquela época e eu estava à noite ainda no horário que eu deveria estar teoricamente em casa, né? Eu estava trabalhando. E eu estava mal por isso, né? Tipo, poxa, precisando de pessoas para ficar com a Malu, principalmente que ela era menorzinha. E aí eu compartilhei, aliás, eu não compartilhei contigo, você chegou, você teve a sensibilidade de perceber que eu não estava num dia legal, perguntou como eu estava, eu falei, hoje não estou bem, aconteceu alguma coisa. E aí você me trouxe e falou, olha, eu não sou mãe, mas eu posso te trazer um olhar de filha? E aí você me contou aquela história de como você observava os seus pais naquela loucura que é trabalhar, cuidar de uma família, sustentar financeiramente, prover para essa família, e que às vezes a minha preocupação era, poxa, será que eu estou falhando de não estar com ela? E você quis trazer essa história para mim falar, cara, aquilo que ela está vendo é o que vai formar. E aí você me trouxe aquela história que na época você compartilhou, que foi também uma virada de chave, né? Que é quando seu pai te coloca no ombro. Conta pra gente, porque já tem um tempo, e essa história eu lembro que eu fiquei super emocionada nesse dia, e sempre que eu lembro dela, essa é a virada de chave, sabe? Quando eu tenho situações com os meus filhos, eu penso assim, eu vou carregá-lo nos ombros para que eles possam enxergar lá em frente. Mas conta aí pra gente. E perfeito, porque tá extremamente conectada àquele momento da minha vida onde eu queria chegar num lugar que parecia algo completamente distante da minha realidade, e os meus pais, através da fala deles, do comportamento deles, eles conseguiam, mais do que... Às vezes as pessoas buscam ser muito bem-sucedidas para ser inspiração, para que os filhos sejam bem-sucedidos. Mas não tem nada melhor do que um comportamento. Não tem nada que ensina mais do que um comportamento. Eu nunca vi meus pais reclamando. Sabe o que você passar uma vida toda e nunca ver seus pais praguejando em relação à circunstância? Isso é muito bizarro, sabe? Porque quando você vê um determinado comportamento, quando você vê caráter, quando você vê princípios, quando você vê valores nas pessoas, isso é passado por osmose se você convive com essas pessoas, né? Então, teve um caso específico, né, onde eu conheci uma música chamada You Raise Me Up. Me convidaram para cantar essa música na escola, uma professora de inglês. Também, viu? Canta maravilhosamente. A gente tenta, né? Mas assim, eu sempre gostei muito de cantar, desde pequenininha, comecei aos 9 anos na igreja e tudo mais. E aí, chegou um momento onde me chamaram para cantar num coral da escola, uma professora de inglês me chamou, e ela me apresentou uma música chamada You Raise Me Up, que é Você Me Eleva. Uma música extremamente famosa, já foi... fizeram covers dela ao longo do país todo, do mundo todo, no país também fizeram tradução dessa música. E, nesse momento, essa música se tornou minha música favorita. Eu cantei na minha formatura e tudo mais. E essa música fala assim, You raise me up, so I can stand on mountain. Então, tipo, você me eleva e eu posso estar sobre as montanhas. You raise me up, so I can... como que é? You raise me up... can storm me sea. Então, tipo, no meio das tempestades, você me leva no meio das tempestades. Né? Eu consigo sobreviver às tempestades. Quando eu estou sobre os seus ombros. Né? E ela fala, né? When I am on your shoulders, eu posso ver o que eu não conseguiria ver de outra maneira. Então, naquele momento, eu comecei a refletir sobre a letra daquela música e eu me recordei de uma época onde meu pai me colocava, de fato, nos ombros. Tem até foto de eu nos ombros do meu pai. Meu pai alto, né? Na época, pra mim, ele era alto, né? Hoje eu tenho um tamanho muito próximo dele, né? Na época, pra mim, ele era um gigante, né? E ele me colocava, assim, nos ombros. E eu comecei a perceber que aquela analogia com os ombros, aquela cena que eu tinha na minha cabeça, ela
fazia total sentido com a letra da música. Que era o fato de que, sim, os meus pais, eles não tiveram uma vida super difícil, a vida não foi fácil para eles, foi super injusta em vários aspectos, sabe? Eu consegui enxergar uma injustiça muito grande de vários aspectos, de não facilidades, mas através da vida deles, eu conseguia enxergar coisas e um horizonte do qual nem eles mesmos conseguiam enxergar. Por quê? Porque eu estava sobre os ombros deles. Então, estar sobre os ombros dos meus pais me fazia estar numa posição de alto privilégio, sabe? Através das dores dos meus pais, eu pude não viver determinadas dores. Através das tristezas que os meus pais viveram, eu consegui não viver determinadas tristezas. Então, o aprendizado que eles tiveram na vida por ter uma vida difícil, e cada um tem as suas dificuldades, né? Eu tenho certeza que vocês passaram as suas dificuldades. Se os filhos de vocês entenderem isso como uma preciosidade para que eles possam não viver essas mesmas circunstâncias, é absurdo, sabe? E infelizmente eu vejo pessoas da minha idade e idades menores, principalmente da geração Z, desvalorizando a sabedoria dos mais velhos, das pessoas que viveram o que a gente não viveu, sabe? Se tem uma coisa que eu gosto, eu até falo, a média de idade dos meus amigos é 45 anos. Dos meus amigos, sabe? É quando eu entendi que, beleza, pessoas mais novas que eu têm muita coisa a me ensinar, sem dúvida tem, mas as pessoas mais velhas têm algo que nenhuma faculdade vai ensinar, algo que nenhum curso vai ensinar, que é a vivência, sabe? Sentar e ouvir a história das pessoas, o que elas passaram, como elas enxergaram aquela circunstância, sabe? Para mim, isso me faz ir mais longe. Isso me faz estar no ombro dessas pessoas que viveram essa circunstância. Tanto que a gente vivia conversando e eu queria ouvir suas histórias, eu queria ouvir o que você tinha para me contar. Por quê? Porque eu estava sob os seus ombros naquele momento, né? Conseguindo enxergar um horizonte que talvez eu teria que passar muita coisa para poder entender isso na prática se eu tivesse que viver, né? Mas eu posso ser poupada de viver coisas quando eu dou atenção e quando eu escuto, né? Que é a diferença do ouvir e escutar, né? Ouvir é o processo mecânico, né? Tem um monte de ruído aqui que o meu ouvido está captando. Mas escutar é outra coisa. Escutar é ter atenção, é absorção, sabe? É capturar e trazer isso para dentro de mim. Então, foi nesse momento onde eu realmente entendi que eu conseguiria ir muito mais longe e talvez até ajudar a transformar a vida da minha família financeiramente, em vários aspectos, se eu entendesse e aceitasse a posição de estar no ombro dos meus pais. Porque eles acreditavam em mim quando eu não acreditava, né? E foi quando eu comecei, de fato, a falar, ok, né? Vamos tentar coisas diferentes. E é engraçado, porque eu passei boa parte da minha vida, meus pais não tinham condição, por exemplo, de me pagar um curso de inglês. E eu queria ser diplomata, né? Eu queria falar 5 idiomas, eu queria ser poliglota. Então eu falei o quê? Eu vou estudar sozinho. Vou estudar através da internet. A gente já tinha um PC tubão na época, internet discada. Então eu comecei a estudar tudo o que eu podia estudar. Eu lembro que eu estudei um pouquinho de mandarim, estudei um pouquinho de inglês, estudei um pouquinho de espanhol, estudei. E aos 12 anos, de fato, eu comecei a estudar hebraico, né? Deu vontade de estudar hebraico, porque sim. E eu comecei a estudar hebraico com mais afinco do que outras coisas. Mas eu era uma criança tão engraçada, tão bizarra, porque eu não podia sair para brincar, certo? Então eu passei a gostar de fazer outras coisas que pudessem me ocupar o tempo. De novo, eu podia ter ficado em casa brigando, ou eu podia me adaptar àquela situação. Então eu comecei a ler as enciclopédias. Tinha umas enciclopédias grandes, eu comecei a ler o Wikipedia, eu sabia a capital de 198 países de cabeça. Então eu comecei a fazer o quê? Estudar. Estudar era algo que me dava prazer. Era algo que me ocupava o tempo. Só que ao mesmo tempo, de novo, era um conflito. Eu queria algo muito grande, mas eu falava pra minha mãe, não tá acontecendo nada na minha vida. Enquanto o meu irmão, por ser mais velho, e uma pessoa que ia chegar no mercado de trabalho antes, o pouquinho dinheirinho que meus pais conseguiam, eles começavam a investir no meu irmão. Então, meu irmão fez um cursinho baratinho de inglês, por exemplo. Então, era mais uma lógica, né? Ele vai chegar antes no mercado, então a gente vai fazer o único investimento que a gente vai investir nele, que é um pouco mais velho. E eu falava, não tá acontecendo nada na minha vida. Meu Deus do céu, e eu quero muita coisa, e etc. Tal. Eu tava em crise. E nem tinha mídias sociais pra comparar a vida, Não né? tinha, imagina hoje em se dia. tivesse. E olha que engraçado, eu não conhecia outras realidades. Eu não sabia que tinham pessoas Era um que cômodo tinham... seu ali. Era um incômodo meu.
porque eu queria chegar longe, pelo que eu vi ali na televisão, na internet, mas não era através das redes sociais. E eu sabia que para chegar lá eu ia ter que galgar um espaço que eu não sabia exatamente como seria para chegar lá. Então, por exemplo, para fazer relações internacionais, eu sabia que ou eu ia ter que pagar caro numa boa faculdade ou ter que entrar numa faculdade pública. Mas eu também sabia que para entrar numa faculdade pública, se você vem de uma escola pública, é muito difícil. Sem fazer um cursinho. Então, assim, eu sabia um pouquinho da realidade do mundo, já ali próximo dos 14 anos, né? 13, 14 anos. Aí, quando eu terminei o ensino fundamental, eu falei, vou prestar colégio técnico. Tava todo mundo falando de colégio técnico. Eu era uma ótima aluna, nerdzinha, tirava notas muito altas. Gostava de estudar, né? E aí, todo mundo que era nerdzinho prestava para Jundiaí, o ETVAV. E eu falei assim, de todos os colégios técnicos, é esse que a maioria da minha escola vai. Eu morava em Vinhedo na época, né? E todo mundo tava indo para Jundiaí. E de todos os cursos possíveis, eu falei, vou fazer administração, é o mais de humanas que tem aqui. Eu sou de humanas, né? Sou muito melhor em língua portuguesa do que em matemática. Olha a doideira. Só que aconteceu, nesse ano, no dia da prova, eu me preparei, estudei e tudo mais. No dia da prova, ninguém conseguiu me levar. Meu pai, de última hora, não conseguiu, meu tio não conseguiu, meu irmão não tinha como me levar. E eu simplesmente não fui fazer a prova do colégio técnico. E para nós, de classe social mais limitada, fazer um colégio técnico é a garantia de que você vai terminar o ensino médio já conseguindo ter um emprego. Gente, pensa numa pessoa frustrada. E ali eu tive a minha primeira crise de frustração, né? De lidar... Assim, a vida já estava dizendo vários nãos para mim. Mas receber aquele não ali, aquele doeu. E eu sei que eu passei o primeiro ano do ensino médio numa escola pública, ali do bairro. Mas eu briguei tanto com Deus. Nossa! Eu fiquei irada com Deus. Porque eu falei assim, como? Eu tenho tantos sonhos. Aqui eu não vou conseguir. Não vou conseguir sair daqui, desse bairro, dessa situação, dessa circunstância. Eu tô presa nesse lugar. E agora? O que vai acontecer e tudo mais? E, tipo, a primeira coisa da minha listinha ali, da minha planilha, já tinha sido frustrada. E justo você que subia nos ombros dos seus pais pra olhar pro que você podia, né? Exatamente. Existe um mundo aqui à frente. E aí, óbvio que eu... Mas cadê esse mundo? Exatamente. E aí eu virei pra minha mãe, eu lembro que eu virei e falei assim, pronto, acabou minhas chances, minhas oportunidades. Você falou que eu podia ser o que eu quisesse. Tipo, eu acreditei em você, né? Tipo... Minha mãe só falava assim, Thaísa, Deus não perdeu o controle das coisas. Thaísa, Deus não perdeu o controle das coisas. Eu falava, como assim? Acho que ele perdeu. A mãe ia atrás dela. A gente precisa entrevistar a mãe da Thaísa. Conhecer essa mulher. Minha mãe falava, tipo, eu falava, ele perdeu o controle. Porque Você eu não fui ouvia, na mas prova. não escutava. Nessa hora, eu estava ouvindo, mas eu não estava aceitando. Eu tinha criado uma barreira em mim. E olha que interessante. Você tava na raiva, né? Esse momento foi essencial. Hoje eu tenho uma clareza de que esse momento foi essencial. Eu precisava viver essa frustração. Por quê? Porque a vida é feita de frustrações. E se eu não aprendesse naquele momento a lidar com frustrações, sabe quando a pessoa recebe muito sims na vida? E aí quando ela recebe a primeira frustração no relacionamento, né, lá com uns 20 e poucos anos, com 30 anos, a pessoa se revolta, né? Então, até mesmo aprender a lidar com as frustrações é uma coisa que às vezes os nossos pais nos poupam. Eu fui poupada durante muito tempo. Mas ali, naquele momento, eu estava me vendo diante de uma frustração que os meus pais não podiam me poupar. E isso foi extremamente importante. Por quê? Eu passei o primeiro ano do ensino médio, foi um ano muito legal, fiz parte do Grêmio, cantei no sarau, coisas assim. Conheci pessoas muito legais, por sinal, eu gosto de mencionar um exemplo de uma pessoa que eu conheci, chamado João Paulo Donato, ele morava no mesmo bairro que eu. Só que, tipo assim, é tipo um bairro grande, onde o bairro se dividia entre a ala mais escassa, mais limitada financeiramente, e tinha algumas fazendas, algumas chácaras lá para um outro lado. Ele morava nessas chácaras. O pai dele era controlador de voo, eu fiquei super amiga dele, e ele tinha o sonho de ser piloto de avião. Pasmem, ele se tornou piloto de avião, foi piloto de avião da Gol aqui no Brasil durante muitos anos, a gente continua se acompanhando e hoje ele é piloto de avião em Dubai. Uau. A pessoa que saiu do mesmo bairro que eu, estudou na mesma escola nesse primeiro ano do ensino médio. Eu tive o privilégio de
estudar com o João. E a escola não era uma O escola... João tem o privilégio de estudar com você. Olha só que maravilha. E a gente continua se acompanhando, sabe? A gente continua se comentando. Enfim, a gente passou todos esses anos vendo a escalada um do outro. Né? Ele, por um lado, como piloto, Vibrando, né? vibrando, sabe? Pelas alegrias, pelas tristezas. A gente, até mesmo, a gente ia tirar foto no aeroporto. Eu lembro que o pai dele me levou para conhecer como que era a parte de controladoria de voo, da torre e tudo mais. Enfim, então, pessoas que saíram de lugares improváveis. Né? Não foram muitas pessoas que tiveram resultados improváveis, mas tiveram algumas. E olha só como Deus não perde o controle das coisas mesmo. Minha mãe estava certa, né? Eu tive que admitir alguns anos depois pra ela e falar, mãe, perdão, você estava certa, né? Naquele primeiro ano do ensino médio, era setembro, se não me engano, agosto ou setembro daquele ano, eu encontro um professor. Olha que loucura. Perto da casa da minha avó tinha uma padaria. Eu fui na padaria buscar algo pra minha avó e eu encontro um professor que tinha me dado aula de geografia na 5ª série. Junto com uma professora que também tinha me dado, uma professora de matemática que também tinha me dado aula na 5ª série. Eu encontro eles e eles todos animados. Era incrível como os professores acreditavam em mim. Eu contava o meu sonho pra eles e eles falavam, ih, essa menina vai conseguir o que ela quer. Vai dar tudo certo. Eu era muito dedicada, então juntava, né, a questão ali dos valores, uma criança muito educada e tudo mais, e eles falavam assim, essa menina vai longe. E aí eu encontro esse professor e ele, e aí, Thaísa, como que você tá? Onde você tá estudando, etc. Daí eu, nada. E aí, nada. E aí que eu tô estudando aqui no bairro. Nada do que eu planejei aconteceu. E aí ele virou pra mim, esse professor, o Darli Lanzoni, todo ano eu mando mensagem pra ele. Porque ele virou pra mim naquele dia e falou assim, Thaísa, por que você não presta cutuca? Eu falei, cutuca quem, gente? Que é isso? Que é isso, cutuca dele? É o colégio técnico da Unicamp. E a cabeça tava pra Jundiaí, era pra um lado, Campinas era pro outro. Aí ele virou pra mim e falou assim, Thaísa, você tem que entrar no cutuca, é o seu perfil. Eu falei, que cutuca? Quando ele falou Unicamp, eu falei assim, não, Unicamp, né? Você fala Unicamp, você já fala, é impossível. Pra mim ainda, impossível. E aí ele virou pra mim e falou uma das frases mais categóricas da minha vida, que foi, Thaísa, eu não colocaria meu filho lá, mas você tem que entrar. Não, aquilo pra mim foi um choque, porque eu falei, não, acho que ele quer coisas boas pro filho dele, né? Depois eu fui entender que era uma questão de perfil. Ele conhecia o filho dele, mas ele falava, você é a cara do cutuca. A professora estava do lado dele só pra ajudar, virou e falou assim, Thaísa, não faz isso com a sua vida. Porque eu tenho uma sobrinha que estuda lá e ela chora de estudar. Na hora que eu ouvi aquilo, aí eu gosto de um desafio, né? Isso é da minha personalidade. Naquele momento, eu falei, olha que isso pode ser interessante. Por quê? Olha na minha cabeça, olha o racional. Se um lugar é difícil, ele provavelmente vai me levar para lugares onde não é qualquer um que consegue chegar. Você tinha 14 anos aí, 14, 15 anos. Isso. E aí, Olha a cabeça, 14, 15 anos. eu lembro que nessa hora eu saí correndo, agradeci, falei, gente, obrigada, tá, agora eu sei que é cutuca, tal, correndo pra casa. Desci aquela rua correndo. Cheguei na minha casa, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, tem um tal de cutuca aí. Tem um tal de cutuca em Campinas, Unicamp. O professor Lanzoni falou que eu tenho que prestar, ele falou que ele não colocaria o filho dele lá não, mas ele falou que... O filho dos outros, sim. É, o filho dos outros. E aí, eu lembro que minha mãe virou e falou assim, Thaísa, você vai prestar. Ela nem sabia o que era. Não. Na hora que ela ouviu a descrição, ela falou, você vai prestar. Aí eu entrei no site e eu vi, faltavam 2 meses pra prova. Aí eu dei uma recuada. Falei assim, acho que eu não vou prestar mais. Acho que eu vou deixar quieta essa ideia, né? Porque mais um não? Vou receber mais um não? Eu não quero receber mais um não. Aí minha mãe virou e falou uma outra frase categórica. Ela falou, mas o não você já tem. Se você não prestar, você já tem o não. Então você vai prestar. Qual o nome da sua mãe? Terezinha. Terezinha. Maravilhosa. Minha mãe virou pra mim e falou assim, você vai prestar? Eu falei, não vou. Dela, você vai. A gente ficou nessa, você não vai. Ela falou assim, você vai, pronto, e acabou. Aí vem a autoridade. Aí vem a autoridade. É a diferença da mãe amiga. Legal. Amiguinha que eu sento e conto tudo. Não tem uma coisa da minha vida que minha mãe não sabe. Não tem uma burrada que minha mãe não saiba, minha. Não tem uma. Ela sabe tudo. Detalhes das coisas.
Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma autoridade sobre mim. E você pediu? Porque você falou, se algum dia vocês verem que eu vou fazer uma besteira, vocês me punem. Pode. Foi literalmente. Então, essa questão da autoridade é o que diferencia, sem dúvida. Minha mãe não é minha amiguinha. Minha mãe é minha amiga. Minha mãe é minha melhor amiga. Mas é minha mãe. Minha mãe, eu tenho que ter respeito pela minha mãe. Não é uma pessoa que eu vou tratar de qualquer forma, não é uma pessoa que eu vou chamar de qualquer forma, não é uma pessoa que eu vou, sabe, falar qualquer coisa. Sabe, existe um limite que é a autoridade. Entendeu? Existe uma autoridade sobre ela, dada por Deus, porque foi ele que escolheu que eu nascesse dela, que eu tenho que respeitar. Então foi nesse momento que ela virou e falou assim, você vai, pronto, e acabou. E ela escreveu bem grande, assim, escreveu no papel, colocou na geladeira, estude. Porque ela falou assim, você faz a sua parte, Deus faz a dele. Então você vai estudar, você tem 2 meses para estudar, é o que você tem. E aí eu estudei durante 2 meses, e a gente tem um princípio em casa muito forte, que é a gente não conta nada pra ninguém até que aconteça. Então, ninguém sabia que eu estava prestando, além do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Ninguém sabia. Meu tio, que ia lá em casa, que vivia em casa, não sabia. Então a Thaísa vai prestar. Gente, aquele dia pra mim foi uma tortura, o dia da prova. Porque o que tinha de asiático... E eu já olhava pra eles, assim, aquele estereótipo total, né? Eu falava assim, já roubou minha vaga, já roubou minha vaga, já roubou minha vaga. E eu era mais velha, naturalmente. Porque eu já tinha feito o primeiro ano do ensino médio. E eu sabia que se eu passasse, eu teria que fazer o primeiro ano do ensino médio de novo. Porque o Cutuca não aceita o primeiro ano do ensino médio de lugar nenhum. Pode ter estudado no Porto Seguro, no ET, qualquer lugar. Não importava, né? E eu era mais velha, era mais alta que as outras pessoas. E eu tava me sentindo muito mal aquele dia. Eu falei, nossa, que sensação ruim. Eu não vou passar, eu sei que eu não vou passar. E foi fazer a prova na Unicamp. Aí, beleza. Thaísa faz a prova. No dia do meu aniversário sai o resultado. Dia 21 de dezembro. E aí eu entro na página. Olha que bizarro. Eu entro na página. Eu tinha escolhido o curso de informática. Porque os meus pais diziam, informática é o futuro. Tecnologia é o futuro. Só que eu me considerava uma pessoa de humanas. Então, assim, entre todas as opções, enfermagem, pra mim, fora de cogitação. Sangue, pra mim, não dá. Mecatrônica, parecia que não fazia sentido. Eletrônica, alimentos, que é mais química. Falei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, quando a gente viu a opção do processamento de dados, informática, eu falei, acho que eu vou aprender a formatar meu computador. Acho que isso vai ser útil, independente. Se eu fizer relações internacionais, direito, vai ser útil de alguma maneira. Só que eu não sabia onde eu estava entrando na minha vida, né? Eu não sabia que era aprender a programar. Não fazia ideia, né? O que era isso. E aí a gente escolheu informática. Depois eu vim descobrir que era o curso mais disputado daquele ano. Que maravilha, né? E aí, então, no dia do meu aniversário saiu o resultado. E no Cutuca tinha 2 opções. O vespertino, onde você entrava só no técnico para estudar à tarde, ou você entrava no período integral para fazer ensino médio mais o técnico, que é o diurno. Eu entrei no site e entrei na lista errada para ver meu nome. Entrei, snob para um caramba. Pedi 1000 perdões para minha mãe depois disso. Virei para minha mãe e falei assim, tá vendo? Não passei. Eu disse que eu não ia passar. Eu tinha certeza que eu não ia passar. Não passei. Minha mãe, na autoridade de mãe, virou pra mim e falou assim, eu só aceito se você colocar o seu RG, acho que era RG, o documento lá em cima e aparecer reprovada. Eu falei, então tá bom. Coloquei o documento, apareceu aprovada, 10º lugar. Caraca. Eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar de uma forma. E na minha cabeça era como se assim, o céu tivesse aberto diante da minha cabeça. E pela primeira vez na minha vida, alguma coisa na minha vida estava dando certo. Então é como se aquilo tivesse me destravado de que as coisas podiam acontecer na minha vida. E foi um momento de uma grande frustração seguida por uma grande conquista. E eu não sabia onde eu estava entrando. Eu não sabia o que de fato o Cutuca poderia fazer na minha vida. Mas eu sabia que aquilo ia mudar a minha história. Pensa numa pessoa que nunca tinha pegado um ônibus sozinha. Eu passei a pegar ônibus sozinha. Eu passei a ir para uma outra cidade. Eu passei a fazer coisas das quais todo mundo foi contra a minha mãe. Por ela me permitir fazer isso. Uma pessoa que foi sempre tão guardada, agora tá... Vai pro mundo assim? Vai pro mundo, assim. De ônibus ainda? Pra uma outra cidade.
Entrei numa turma onde de 40 alunos, só 4 eram de escola pública. Caramba. Eu voltava das férias, era muito legal voltar das férias, porque a galera tinha ido pra Disney. E aí você chegava e falava assim, eu tava aqui em casa limpando a casa com a minha mãe. Outra realidade. Só que, de novo, essa realidade, eu comecei a ver que tinham pessoas que tinham coisas que eu não tinha. Que tinham coisas que eu não tinha, tinha uma realidade que eu não tinha. Né? Isso foi maravilhoso pra mim, porque, de novo, eu conheci pessoas que viveram essa situação, a mesma que eu, só que elas se revoltavam contra essas pessoas. Então elas canalizavam toda a energia em se irar com quem tinha. Só que, graças a Deus, meus pais me ajudaram a lidar com esse sentimento e eles falavam assim, Thaísa, o que você pode fazer para buscar algum dia ter o que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, têm? E o que você pode fazer é estudar. Estuda e trabalha, estuda e trabalha. Você está tendo uma oportunidade que ninguém aqui de casa teve. Então, sabe, aproveita, desfruta disso, né? Então, eu canalizei toda a minha energia em mudar a circunstância. E assim, gente, não foram 3 anos, dos quais pelo menos os primeiros 6 meses eu pensava em desistir todos os dias. Depois de 6 meses, eu pensava em desistir só um dia sim, um dia não. Já não era mais todo dia. Melhorou. Deu uma melhoradinha. Até o final do 2º ano, eu ainda pensava em desistir. Porque era muito difícil pra mim. Existia um gap, né, uma distância de conhecimento entre o que eu tinha de base, de matemática. Eu peguei todas as recuperações de matemática possível. Mas foi a única matéria que eu peguei também. Porque assim, o Cutuca funciona como a Unicamp. Uhum. Então você pode repetir em uma matéria. E aí se você repete numa matéria, você vai ferrando todos os seus próximos anos, né? Porque você tem janelas entre as aulas e tudo mais. Então, graças a Deus, eu nunca repeti uma matéria. Foi um milagre, pra mim foi um milagre. Mas eu lembro de, em cima do livro, chorar em cima do livro. E uma autocobrança enorme. Uma autocobrança gigantesca, porque você sabe que você tá num contexto... eu lembro até tem um fato específico que pra mim me marcou muito, que foi um momento onde o professor César Sampaio, professor de matemática, apaixonado por aquele professor, ele estava ensinando geometria espacial. E durante a aula de geometria espacial, eu percebi que eu não tinha conhecimento de geometria plana, que era algo que tinha que ter sido aprendido no ensino fundamental. Eu percebi que eu não estava entendendo a matéria porque tinha uma matéria antes que eu não tinha como base, fundamento. E aí eu cheguei para ele no final da aula e falei assim, olha, eu tô perdida. E a prova é daqui 2 semanas. O que eu faço? Aí ele virou pra mim e falou algo que começou a me dar uma consciência maior do que eu estava vivendo e onde eu estava inserida. Ele falou assim, Thaísa, eu não posso abaixar a barra da turma toda porque você não teve essa matéria bem dada. Porque você não aprendeu ela da melhor maneira. Porque você não tem essa base, esse fundamento. Eu não posso abaixar a barra de toda a sala por conta de uma pessoa. Eu virei pra ele e falei assim, e o que eu faço? O que eu faço? Óbvio que eu tô olhando pra mim. O senhor tá olhando pra turma como um todo, mas e o que eu faço? Ele falou assim, você vai ter que estudar mais que os outros. Ele me deu um livro de geometria plana e me deu um livro de geometria espacial e falou assim, estuda os 2. Enquanto os outros provavelmente vão estar no final de semana, descansando, você vai ter que estudar. Para conseguir diminuir um pouco essa distância de conhecimento que você tem em relação aos outros alunos. E o que ele fez ali para mim é o que eu acredito que muita gente, às vezes, ela precisa desse choque de realidade. Eu não podia negar a minha realidade, eu não podia negar o local de onde eu vim e o meu nível de conhecimento. Lembrando que tem escolas públicas muito excelentes. Uhum. Tiveram pessoas que entraram comigo que vieram de escola pública, como o Bernardo Teodósio, que é um querido. Ele veio de escola pública, o menino era um monstro, ele batia pau a pau com quem tinha vindo de escola pública. O menino, nas notas de matemática, nas notas de física, nas notas do técnico, o menino ficava pau a pau com quem tinha vindo das melhores escolas, que pagava mais de 3 mil reais de mensalidade. Então, assim, tem um mérito da escola que ele estudou e tem um mérito dele, né? Então, assim, não estou falando que porque eu vim de onde eu vim, então, mas no meu caso era isso. Não, nada disso. Era a minha realidade, era a Thaísa. Aquilo era a Thaísa, né? E tiveram pessoas que vieram de escola particular e que também tinham dificuldades, naturalmente, um colégio muito difícil.
O ponto maior eu tinha que ter um entendimento do local de onde eu vinha e da minha condição. Como eu disse, o Bernardo, uma pessoa surreal, hoje ele está fazendo mestrado na Unicamp, fez ciência da computação, agora está fazendo mestrado dele na Unicamp, um cara surreal. De novo, eu tinha que ter consciência da minha realidade. A questão é que às vezes a gente tem consciência da nossa realidade e o problema não é ter consciência, o problema é a nossa reação. Porque eu poderia reagir entrando em depressão. No sentido de sentar em posição fetal no cantinho da sala e desistir. Não, se eu tô tão atrás, então esquece. Então eu vou abandonar isso aqui. Eu vou embora. Porque olha a distância. Né? Eu vou morrer aqui. Né? Eu poderia ter essa reação. Mas a nossa reação é o que define o nosso futuro. E no meu caso, felizmente, não deixaram que eu desistisse. Eu chegava em casa e falava assim, mãe, mais uma pessoa desistiu, acho que chegou minha vez. Volta pra família, né? Volta. E aí os meus pais falavam assim, você não vai desistir. Você chegou até aqui e você, sabe, você precisa de ajuda? Você quer que a gente te ajude? No que a gente puder te ajudar, a gente te ajuda. Mas, sabe, tem como você pedir ajuda? Tem como você ir na monitoria? Você tem como fazer alguma coisa? Mas assim, vai dar tudo certo, Thaísa. Sabe, é só uma fase. Só uma fase. Lá na frente você vai se alegrar por ter passado por isso. Eu lembro que eles falavam isso, sabe? Tanto que hoje eu tenho um entendimento. Toda vez que eu tô passando um momento difícil, eu falo assim, daqui um tempo, eu vou me lembrar dessa fase, eu vou contar como testemunho. Sabe, tipo, eu vou contar para as pessoas, porque teve um dia. Sabe, tipo, toda vez que eu estou no meio da situação, Você sabe que vai passar. Eu tento me projetar lá na frente. Daqui um tempo, eu vou estar falando sobre essa situação e eu vou estar contando como algo extraordinário na minha vida. É bizarro isso, porque no meio da situação, a tendência é você não conseguir enxergar fora da situação, né? Enfim, então, eu pensei em desistir muito e eu não desisti. E o não desistir me levou a viver algo surreal. Isso que eu nem falei de quando eu entrei no mercado de trabalho, só durante os 3 anos do Cutuca. No 3º ano o jogo virou. No 3º ano, as coisas ficaram completamente opostas ao que foi o começo do Cutuca pra mim. Eu entrei no Cutuca e a minha primeira prova que eles fizeram foi uma de nivelamento para saber o seu nível de matemática. Eu tirei meio. Eu nunca tinha tirado uma nota vermelha na minha vida. Eu tirei meio. Eu pensei em desistir todos os dias, principalmente por causa do técnico, porque era aprender a programar, a lógica de programação, eu queria morrer. Eu falei, gente, esse negócio não é pra mim, eu sou de humanas, o que eu tô fazendo aqui? Programação não é pra mim. Eu queria desistir, sabe? Eu falava... A Thaísa do futuro deve dar muita risada disso. Deus, hoje é engraçado lembrar disso. Só que no 3º ano, eu nem precisei esperar entrar no mercado. No 3º ano, tudo mudou. Eu me tornei monitora do meu técnico, eu ajudava os alunos com todas as matérias, mais de 12 linguagens de programação. E eu ganhava um salário da Unicamp para fazer isso. Olha que loucura. E para entrar para ser monitor, você é avaliado pelo seu comportamento, pelas suas notas, pelo seu desempenho. Loucura! Eu fui escolhida entre todos os alunos da escola para ir no intercâmbio técnico. 7 alunos foram escolhidos para ir no intercâmbio técnico na Espanha. E a gente fez o intercâmbio técnico em Valência. Eu não tinha, nem lembro se eu tinha passaporte quando eu fui escolhida. Eu não sabia falar espanhol, mas eles escolheram por desempenho. Olha que loucura! Sabe, tipo, as coisas começaram a acontecer no 3º ano de uma forma que eu comecei a entender. Se eu não desistir, vai dar bom. Em algum momento o jogo vai virar. Tá, você trouxe no início que com 14, 15 anos você programou a sua vida até os 30. Uhum. E aí 2 coisas estão muito claras para mim nesse nosso papo, né? Essa base familiar forte, né, de princípios e valores educacionais, né, na sua criação que você recebeu dos seus pais que te floresceram, te fizeram chegar no lugar que você está, e a educação como, de fato, um trampolim de transformação de vida, né? E aí eu queria entender essa conexão. Como é que aos 14 anos, eu tenho um filho hoje de 14 anos, como é que aos 14 anos você planeja a sua vida até os 30? Desse planejamento, o que você já deu check, tipo, conquistei? E esse trampolim, eu já quero saber como é que foi esse trampolim para chegar nas Big Techs. Legal. Porque já é o ambiente onde você circula hoje, onde você é super reconhecida, e foi onde, inclusive, a gente se conectou. Sim. Me conta essa trajetória dos 14 para agora, entender essa base da educação. Cara, eu vi 2 anos atrás, você estava fazendo
visita no Vale do Silício e, pelo que eu entendi, você estava guiando Primo o Rico. Thiago Negro, Sim. né? Conta isso pra gente. Como é que essa base te levou a ser uma host no Vale do Silício do Thiago Negro? Nossa, é uma loucura, porque assim, eu acredito que tem muitos porquês, né? Acredito que tem um pouco da questão de que eu sou uma pessoa metódica, eu não sabia disso. Eu tenho uma personalidade um pouco mais metódica e tudo mais, e naquela época eu já tinha isso, né? De sentar, desenhar numa planilha como seriam os seus próximos anos, né? Mas isso veio de alguém? Como é que surgiu essa ideia? Não veio de ninguém, a ideia não veio de ninguém. A questão é, de novo, você observar as pessoas ao seu redor é muito Isso, importante. você já estava no Cutuca? Não, 14 anos Você estava não. lá ainda? Tava. Tá. O que eu acredito? Eu acredito que assim, todos nós temos potencialidades, temos qualidades e temos defeitos. Às vezes os contextos, eles podem fazer com que a gente tenha as nossas qualidades potencializadas, os nossos defeitos potencializados. Uhum. Todos nós temos capacidades extraordinárias, é o que eu acredito. Todos nós. Então, eu acredito que o contexto familiar que eu estava inserida, ele potencializou todas as minhas qualidades. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de desafio. Só que você pode se tornar uma rebelde. Nesse meu formato de pessoa, eu posso me tornar uma pessoa que vou entrando num monte de desafio e vou me ferrando um atrás do outro. Mas a prudência dos meus pais, ela fez com que eu me tornasse uma pessoa que gosta de desafio, mas que eu também avalio qual desafio eu entro. Então, eu acredito que os meus maiores defeitos são as minhas qualidades em excesso. Então, naquele momento, eu estava sendo moldada pelos meus pais. Né? Eles estavam literalmente entendendo quem era a Thaísa, permitindo que eu demonstrasse quem eu era através da circunstância, o meu jeitinho de ser, e aparando. Então tá bom, Thaísa, você vai crescendo, né, igual a planta, mas eu vou cortando um pouco dos galhos, E eu acho que é isso, sabe? Todos nós somos pessoas potencialmente incríveis, né? Mas a gente precisa de pessoas que venham aparar as nossas arestas, pessoas que venham mostrar para nós que talvez aquilo que nós temos de qualidade precisa ser canalizado, sabe? A nossa energia precisa ser canalizada. E os meus pais, talvez até por conta dessas limitações e regras que eles colocaram por conta do contexto e tudo mais, eles acabaram podando algumas coisas que poderiam virar coisas negativas em mim, defeitos que poderiam ser aflorados naquele momento, e era o momento de eu me formar como ser humano. Então, eu vou dar um exemplo de algo que eu nunca falei em público e que talvez as pessoas pensem de forma diferente, tá? Mas, por exemplo, era muito natural, na idade de 12 anos, 13 anos, as pessoas ficarem na escola, por exemplo, né? E tudo bem, né? Acho que as pessoas podem pensar de forma diferente. Só que os meus pais sempre falaram pra mim, Thaísa, tudo tem consequência. As suas decisões têm consequências. Não pense apenas na sua decisão, pense na consequência da sua decisão. Então, isso entrou na minha cabeça de uma forma que eu comecei a avaliar tudo que eu tomava como decisão. Se a consequência que teria, eu queria aquela consequência. E aí eu lembro de uma vez em que eu estava na sala de aula, eu tinha uma amiguinha, e essa menina estava escrevendo numa folha, eu cheguei, ela estava escrevendo, estava 30 linhas, ela já estava na última linha escrevendo alguma coisa. Eu cheguei e perguntei para ela, que nomes? O que é isso, né? São nomes? Pareciam que eram nomes. Ela falou sim. Eu falei, o que é dela? É a lista dos meninos que eu já fiquei. Caraca. Aí eu olhei assim. Aí eu apontei pra um aleatório. Falei assim, o que essa pessoa significa pra você? Ela, nada, é só mais um na minha lista. Eu sei que na hora que ela falou aquilo, eu parei assim, parece que o mundo parou diante de mim. E aí eu falei, eu não quero ser mais uma na lista de alguém. Caraca. E aí eu tomei uma decisão na minha vida. Virou tipo um marco na minha vida. Aquele dia virou um marco. Eu falei assim, eu não vou ser mais uma na lista de ninguém. Não aceito ficar. Não aceito. Não vou fazer isso com a minha vida. Eu não sou mais uma, sabe? Eu sou uma pessoa especial, sabe? E pra estar do meu lado, a pessoa vai precisar demonstrar que ela vai cuidar de mim. Sabe, eu sou uma princesa, como minha mãe diz, né? Ela sempre diz, você é uma princesa. Sabe? Já vai chorar de novo. Para de fazer a gente chorar.
Sabe? E não é no sentido de tipo, vai ter que sofrer. Não, é tipo, olha, eu vou precisar avaliar antes de me entregar pra alguém, sabe? Antes de entregar o meu coração, sabe? A pessoa precisa cuidar do meu coração, sabe? Eu não posso simplesmente ficar entregando meu coração pra qualquer pessoa que não vai saber cuidar, sabe? Que vai jogar no chão, que vai me desrespeitar, que vai me tratar com indiferença, sabe? Falei, eu não sou mais uma analista de ninguém. E eu tomei essa decisão aos 12 anos. E eu carreguei essa decisão. É óbvio que ao longo da minha vida no ensino médio, por exemplo, conheci uma pessoa extraordinária e tudo mais, e eu falava pra ele, agora não dá, por quê? Porque você vai tirar meu foco. Eu falava pra ele, já tá difícil demais esse cutuca, entendeu? Tipo, vai ter que dar uma esperada, entendeu? Enfim, então, obviamente, eu me permiti me apaixonar, eu me permiti gostar de pessoas, mas eu não permiti entregar meu coração pra ninguém, sabe? Então, foi um ponto ali, de novo, meus pais estavam moldando a Thaísa, sabe? Naquela idade, eles estavam lapidando, sabe? Como um barro, assim, fazendo um vaso, sabe? Tirando as pedrinhas, tudo mais, para que eu pudesse ser moldada. E é claro que, assim, eu não tô falando que os meus pais são pessoas perfeitas, e eu nem tô dizendo que eu quero ser perfeita quando eu for mãe. Eu só quero buscar fazer o meu melhor, sabe? Para que eu possa, de alguma forma, extrair o melhor da pessoa que vier, né, ser minha filha, meu filho. Então, eu acho que os meus pais fizeram isso muito bem. Eles me permitiram eu ser eu buscar minha identidade, e aí entra a planilha. Na planilha, eu entendi, e foi uma conclusão que eu cheguei, que se eu planejasse a minha vida, meus próximos 30 anos, o que eu estaria fazendo? Eu estaria colocando na planilha os meus desejos mais profundos. Então, para mim, a planilha não foi necessariamente um planejamento do que eu ia fazer, mas sim externalizar os meus desejos mais profundos. Thaís, o que você quer? O que você quer fazer? Intencionalidade. Exatamente. Então foi um processo de autoconhecimento. Sabe, ali eu entendi as minhas maiores. E olha que legal. Você perguntou o que da planilha aconteceu? Nada. Absolutamente nada da minha planilha aconteceu. Ainda? Eu acho que não. Eu acho que eu não tenho. Talvez eu tenha no HD lá. Talvez eu tenha. Se eu achar, eu te mando. Manda. Não aconteceu nada da minha planilha. Porque sua vida tomou outros rumos, Tomou né? outros rumos. Melhores, talvez, do que estava na planilha. Eu entrei em matemática na Unicamp. Mas como é preciso fazer essa planilha Sim. pra você não realizá-la também? Exato. Por quê? Porque naquele momento eu estava fazendo algo que eu falo para as pessoas. Meus pais estavam me moldando. Mas olha só que interessante, meus pais não estavam criando uma réplica deles. Eles estavam permitindo que eu pudesse ser a minha melhor versão. É algo completamente diferente, sabe? Eles estavam permitindo que eu entendesse, tá, isso o que você quer, o que você não quer, tá, isso o que você gosta, o que você não gosta. Então, aquela planilha foi a minha primeira externalização de dizer o que eu quero, o que eu não quero. Anos depois, estava eu de novo falando, Thaísa, o que você quer, o que você não quer. E hoje eu faço isso diariamente. Eu falo, Thaísa, o que você quer, o que você não quer. Quando eu estava dentro das empresas, trabalhando, eu falava, Thaísa, o que você quer, o que você não quer. Você está feliz? Você está gostando do que você está fazendo? Está fazendo sentido para você isso? E tiveram momentos nos quais eu cheguei e falei assim, não está mais fazendo sentido. Preciso de outra coisa, eu preciso de outro desafio, eu acho que eu cheguei no meu limite aqui. Eu vou embora. E aí eu começava o processo de desmame, né? Eu começava o processo de me desligar emocionalmente daquele lugar e tudo mais, para que a minha saída, tanto que hoje eu até falo, eu gosto desses momentos de saída das empresas, porque é o momento onde você percebe quem são os amigos que você ganhou para a vida, os amigos que são contextuais. Então eu comecei a ver beleza nos desligamentos, nas rupturas. E para muitas pessoas, esses momentos de saída ou de deixar amizades, pessoas, é um momento de morte, é um luto, né? Então eu acredito que essa virada de chave assim na minha cabeça, de que eu preciso me respeitar, eu preciso me conhecer, e eu preciso não apenas, não, você tem a sua identidade. Não, a minha identidade é construída. Eu não tenho uma carreira, não, a minha carreira é construída. Eu não tenho um propósito. Meu propósito ele é construído na jornada. E sou eu que construo. Eu tenho a liberdade de construir o meu propósito. E de ir, não é que eu encontro o meu propósito, eu construo o meu propósito.
eu tenho protagonismo para entender para qual caminho eu vou. Se eu não tivesse entrado no Cutuca e tivesse entrado no ETEVAV, porque eu passei nos dois, eu passei em administração naquele ano e passei no Cutuca. Eu tive que fazer uma escolha. Se eu tivesse ido para o ETEVAV, outros caminhos, outros rumos. Entrei no Cutuca, outros caminhos, outros rumos, que me possibilitaram depois uma visão, né, que eu não posso dizer, eu não sei como seria se tivesse tomado outra decisão. E não me importa também. Sabe, os e se's, às vezes, eles acabam com a gente. Mas e se eu tivesse tomado a decisão? E se eu tivesse ficado naquele lugar? E se eu tivesse... Tanto faz, já foi. Agora, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho diante de mim hoje? Então, eu acredito que a planilha tenha tido um grande papel nesse processo de autoconhecimento. Mas foi só o start para muita coisa. E você ia falar? Pode falar. Isso da lista que você tava falando, né? Eu não quero estar na lista de ninguém. Me tocou num lugar de que, às vezes, a gente tá aqui na nossa bolha e a gente sabe. A gente vive aqui numa bolha privilegiada da mulher branca, cisgênero, classe média, e que acaba, muitas vezes, com tantas coisas para fazer e a gente vence os nossos desafios, cada uma ali na sua realidade. Sim. É muito fácil a gente ficar nessa comparação do para onde eu quero ir, como que está a vida de pessoas que estão próximas a mim, e a gente não percebe como a gente acaba estando na lista de pessoas e a gente às vezes se cobra tanto por uma crítica, um feedback negativo, uma palavra que veio às vezes num lugar que ao invés da pessoa fazer terapia, ela transfere pra gente, porque é muito fácil quem tá na arena criticar quem tá no palco, e a gente vai trazendo tudo isso. E você foi trazendo tudo isso, eu fiquei pensando, gente, uma mulher protagonista é uma mulher que não aceita simplesmente estar na lista de ninguém. Ela não aceita estar ali por estar. Ela não aceita que a vida dela vai acontecendo do jeito que tiver que acontecer. E você trouxe uma intencionalidade. Ainda que você não tenha realizado, porque claro, né? Você com tudo, todas certezas, com 14 anos a gente tem tanta certeza, não é, da vida? Você foi desconstruindo isso, você foi descobrindo a vida e seus pais, nossa, que maravilhosos eles. E você não se permitiu o caminho medíocre, você não se permitiu se acomodar, você não se permitiu a raiva, você escolheu essa história que você constrói. Não sei onde você vai estar daqui a 2, 5, 10 anos, mas com certeza vou chegar um dia e falar, sabe lá em 2024, Thaís sentou aqui, olha essa mulher, Thaís. Que história e que inspiração isso de eu não quero simplesmente estar na lista de alguém e que a pessoa me transfere é dela e, cara, o que eu quero pra minha vida, que pessoas eu quero me relacionar, que lugares eu quero ocupar, o que eu preciso fazer pra isso e o que reverbera em mim, até onde faz sentido esse capítulo, quanto aprendizado a gente tem aqui nessa história. E mais uma curiosidade que a gente recebeu um sinal ali da produção, porque se deixar a gente fica mais uma pergunta 500 mil anos. Porque que delícia te ouvir. E vamos à pergunta da Fê. E eu tô muito curiosa, porque eu tô sabendo que tem uma história aqui com esse chapéu. Eu tô muito curiosa pra entender. E se deixasse, eu ficava aqui muitos tempos com você, te ouvindo. Que delícia. Fazer um comentário. Aprender com você, Thaís. Nossa, um prazer, um privilégio. Estamos nós nos seus ombros hoje. É um privilégio. O que você falou é tão precioso, porque assim, eu falei sobre algo nos meus 12 anos, que é óbvio, eu reverbero isso pro resto da minha vida, na questão emocional, né, tipo, de como a mulher se enxerga e tudo mais, do que ela se permite viver por conta de uma outra pessoa que faz essas transferências. Só que isso, eu percebo que é um entendimento que pode ser alocado em outras áreas da nossa vida, tanto que, quando hoje eu dou um treinamento de marca pessoal, construção de marca pessoal, por exemplo, de comunicação, tem um dos slides lá onde eu falo sobre que ao longo da minha vida eu fui sendo muito rotulada com as marcas que eu estava vinculada. Então, a Thaísa do Google, né? A Thaísa do Facebook, por ter liderado a comunidade do Facebook de desenvolvedores de Campinas, né? A Thaísa do Grupo Primo, a Thaísa da Rocket City, a Thaísa do iFood. Então, as pessoas colocavam um sobrenome em mim. Só que chegou um momento onde essa mesma mentalidade ela veio à tona. E eu virei e falei assim, peraí, eu tenho um sobrenome. E é Candela. Então eu sou Thaísa Candela. Salva meu nome como Thaísa Candela. Não é Thaísa do iFood, não é Thaísa do Google, é Thaísa Candela. Né? Com 2 L's. O meu nome tem H, acento no I, 2 S's. Né? Então, olha que legal, né? Uma coisa que um padrão, um entendimento que talvez lá da minha infância parecia algo tão pequenininho, é algo que a gente pode aplicar isso em
vários contextos da nossa vida, onde a gente entende que a gente é uma marca. Eu trabalho para marcas, certo? Mas eu sou uma marca. Então, eu não posso ser mais uma pessoa a sentar nesse sofá. Eu não posso ser mais uma pessoa a passar pela sua vida. Eu não posso, sabe? Eu preciso te marcar de alguma forma. Porque, de verdade, pra mim, o mais importante da minha vida hoje não é o quanto eu ganho. Não é ter trabalhado com o Primo Rico, que foi, obviamente, uma experiência surreal, trabalhar ali dentro do Grupo Primo. Ou os 10 anos de carreira. Não é isso. Mas é quem a Thaísa se transformou nessa jornada, sabe? Tipo, a jornada me moldou um ser humano diferente. Então, é desse ser humano que eu quero me orgulhar. Porque eu acredito que a gente deixar um legado não é o dinheiro que eu vou deixar para os meus filhos, mas é o que eu vou deixar neles. Não o que eu vou deixar para eles, é o que eu vou deixar neles. Sabe, as pessoas que passaram por mim, o que elas falam a meu respeito? Nossa, essa era uma snob, uma estúpida, uma arrogante. Super rica, super bem-sucedida, mas... Não, eu prefiro que não falem sobre a minha conta bancária, sabe? Ou sobre os meus êxitos, conquistas, mas falem, meu, Thaís, deu muito legal conversar com a Thaís, que pessoa agradável, sabe? E quando a gente pensa dessa forma sobre nós, a gente também mede as pessoas dessa forma. Eu não vou medir as pessoas pelo que elas possuem, eu vou medir por quem elas são. Então, independente se a pessoa é diretor do Google ou se a pessoa é recepcionista, meu, você é um ser humano. Você é uma pessoa preciosa. Você não é mais uma pessoa na lista de ninguém, sabe? E eu preciso te mostrar que você pode ser protagonista da sua história, independente de onde você esteja, em qual estratificação social você esteja. Você é um ser humano como eu. E você veio do pó e é do pó que você vai voltar. É pro pó que você vai voltar, sabe? Essa é a nossa sina. A única certeza na nossa vida que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. É a única certeza que a gente tem. Mais nada. E tudo que a gente os títulos e tudo mais, quantas pessoas eram famosas, celebridades há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e hoje, ou seja, a gente está, né? Eu estava no Grupo Primo, eu estava no Vale do Silício, passou, pronto, acabou, né? O dinheiro que a gente tem, a gente possui, a gente está gerenciando ele, mas quem a gente é? Eu acho que essa é a maior preciosidade para mim, sabe? Tipo, poder sentar com pessoas como vocês, que mais do que posses, vocês são seres humanos maravilhosos, sabe? Eu acho que é isso que diferencia as pessoas, em quem elas se deixam ser transformadas, né? Ter um coração moldável, né? Para que as circunstâncias possam tornar a gente um ser humano melhor. Puta que pariu, né? Ai, desculpa. Uou! Mas, cara, isso é tão incrível, porque no mundo que a gente vive, os símbolos, eles têm muito essa validação, né? Então, eu abri falando dos lugares de onde você vem. iFood, Grupo Primo, Baba, não sei. Isso é muito legal, né? Mas eu ainda reforcei, falei, mas o melhor dela é o coração dessa mulher. Porque no final do dia, todas essas marcas, elas constroem, elas fazem parte da nossa história, né? E a pergunta que eu queria fazer para finalizar é exatamente essa. Você é uma mulher de uma carreira de sucesso. Você construiu uma carreira de sucesso. Qualquer pessoa que olha para o seu currículo, as meninas aqui, todo mundo fala, meu Deus, eu tive que tentar resumir porque é muita coisa. E você não tem nem 30 anos. E você conquistou muito sucesso profissional com menos de 30 anos. Mas ao mesmo tempo você fala que está de tempos em tempos avaliando permanência nesses lugares de sucesso. Então eu queria entender, e até para você compartilhar com a gente, para pessoas que vão nos ouvir, para que a gente consiga replicar isso nos nossos filhos, né? O que é uma régua de sucesso? O que para Thaísa chegar e falar, cara, eu conquistei sucesso na minha vida, porque eu já entendi que não são as empresas por onde você passou, as celebridades com quem você convive, já conviveu e vai conviver, mas o que é esse sucesso? E o que nós, agora eu vou trazer na minha cadeira de mãe, o que eu aprendo com você, enquanto filha, para que a gente possa replicar isso no nosso modelo de educação com os nossos filhos? Ficou a resposta. Nossa, que pergunta, hein? Que responsabilidade. Eu acredito que sucesso para cada uma das pessoas é algo extremamente relativo e que cada pessoa, talvez em momentos diferentes da vida, entenda o sucesso de forma diferente, né? Eu, por exemplo, para tomar a decisão de entrar em uma empresa, contribuir de alguma forma, né? Como eu falei, eu tenho a minha própria empresa hoje, né? Com os treinamentos, com as palestras e tudo mais, mas continuo sendo professora da Conquer já faz 5 anos, por sinal eu estava contando, faz 5 anos lá da Conquer, né?
sou mentora da B Startup, então assim, estou envolvida hoje com várias empresas, em alguns projetos, né, algumas frentes. Mas hoje, por exemplo, hoje eu digo hoje literalmente, tá? 2024, começo de 2024. Hoje meu entendimento de paz de espírito é algo diferente do que era quando eu trabalhava no Grupo Primo, por exemplo. E por que eu digo isso? Porque eu acredito que existem coisas que acontecem na nossa vida que nos fazem repriorizar as coisas. Eu passei 10 anos da minha carreira sem férias, sem final de semana, trabalhando mais de 14 horas por dia, para conseguir chegar nisso aqui, né, que eu contei para vocês. E nesse meio tempo, tudo que eu queria era, eu preciso aproveitar a minha energia, porque uma hora ela vai embora, eu tenho consciência disso. Então eu preciso usar toda a minha energia para construir um caminho. E óbvio que nessa construção, por exemplo, eu já fiz mais de 530 apresentações, por exemplo, entre palestras, workshops, tudo mais. 80% foi gratuito. Eu comecei a ser remunerada faz alguns anos. A Fer me conheceu nessa época. Às vezes eu fazia 3 palestras no mesmo dia e era gratuito. Eu queria entregar conteúdo, eu queria compartilhar conhecimento. Até para me motivar a buscar conhecimento, para compartilhar conhecimento. Então, profissionalmente, naquele momento da minha vida, quanto mais pessoas eu impactasse, aquilo para mim era felicidade. A minha felicidade era estar em plena evolução, então eu precisava estar sendo desafiada, eu precisava estar fazendo algo que me desafiasse, que me levasse para frente, que eu pudesse sentar em mesas de pessoas muito melhores que eu em aspectos específicos dos quais eu queria desenvolver em mim mesma. Né? Então, se eu queria, por exemplo, melhorar minha comunicação, eu precisava conhecer pessoas que tinham uma comunicação melhor que a minha e grudar nela, tipo, me ensina. O que eu tenho que saber? Né? Tanto que os professores, até a Conquer mesmo, me ajudou muito a conhecer pessoas. Né? Eu queria aprender sobre humor e improviso. E eu lembro que eu grudei no professor de humor e improviso, depois eu me tornei professora de humor e improviso. Então, assim, peraí, o que você pode compartilhar comigo e não é o que você tem, é o que você é o seu conhecimento, que ninguém pode tirar de você, né? Então, naquele momento, a felicidade e sucesso para mim era estar em plena evolução. Mesmo que isso requeresse que eu dormisse 4 horas uma noite, e tava tudo bem. Mesmo sem, entre aspas, lazer, porque eu fazia do meu trabalho meu próprio lazer. Sabe? Segunda-feira para mim era o dia mais feliz da semana. Meu final de semana era estudando. Eu lembro que eu cheguei no final de semana, eu vou contar isso aqui porque eu acho que é importante. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam fazer o que eu fiz. Não estou incentivando as pessoas. Não estou dizendo, por exemplo, que quem está nos ouvindo e veio da mesma condição que eu, que ela vai sair necessariamente dessa situação. Eu só estou incentivando as pessoas a irem um pouquinho mais longe do que elas estão. Sabe? Estar numa posição melhor do que você está. Ponto. O que vai acontecer, eu não sei. Mas eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar. Então, chegou um momento, eu lembro claramente disso, onde eu falei, nesse final de semana eu não vou trabalhar. Eu falei assim, vai ser a primeira vez que eu não vou trabalhar nesse final de semana. Porque eu organizava eventos pro Google, eu já estava organizando eventos pro Facebook, estava fazendo faculdade de matemática aplicada, estava trabalhando CLT numa empresa, liderando pessoas, estava uma loucura. Você que tirou meio de matemática. Uma loucura. E aí, chegou um final de semana, eu falei assim, nesse final de semana eu não vou trabalhar, nem vou estudar. Eu lembro que eu sentei assim, olhei pra janela e falei assim, olha, não sei o que fazer. Não sou uma pessoa que gosta de assistir série, não sou uma pessoa... Eu não sou muito fã de entretenimento, de maneira geral, assim, sabe? Eu sempre ou tô estudando alguma coisa, ou tô aprendendo alguma coisa, ou tô trabalhando, ou tô pensando numa solução pra alguma coisa, né? Minha vida se tornou meu trabalho ali. E era o meu maior prazer. As minhas amizades estavam no meu trabalho, sabe? Tipo, eu me enchi dessa busca por uma evolução. E aquilo estava me fazendo muito feliz, e eu estava vendo os resultados, sabe? E quebrando a cara, e depois conquistava alguma coisa. Fui pro Vale do Silício 3 vezes. Uma delas foi com o Thiago Nigro, 2 vezes foi pelo Google, de graça, com tudo pago. E no ano passado foi para Miami, para participar do evento do Google. Conheci a Netflix, conheci o Facebook, ou seja, as coisas estavam acontecendo. Esse evento do Google foi que você teve reconhecimento? Foi. Como que é? Só um parênteses aqui, que reconhecimento que é esse que a gente não soube nem pronunciar aqui, a gente conversando nosso inglês. Eu sou embaixadora do Google Women Tech Makers, que é voltado para incentivar as mulheres na área de tecnologia.
Então é um título Fantástico. Parabéns. muito legal do Google, obrigada. E eles me enviaram para o Google I.O. algumas vezes, justamente para a gente ir lá buscar conhecimento, trazer para o Brasil e disseminar esse conhecimento para as outras pessoas. Então, as coisas estavam acontecendo, sabe? E eu tava sentindo, eu tô evoluindo. Nossa, eu já sou uma pessoa melhor do que semana passada. Nossa, eu tenho mais conhecimento do que eu tinha um mês atrás. Peraí, então, pra mim isso era sucesso naquele momento, tá? Evoluir e compartilhar conhecimento. E eu ouvia muitos testemunhos e relatos de pessoas que, sei lá, 5 anos atrás, eu vou contar uma história rapidinha. Minha primeira apresentação em público foi num dia que o palestrante tinha faltado. E aí falaram, vai, Thaísa, vai você. Eu, não consigo falar para 5 pessoas, tá? E aí eu lembro que me insistiram muito e eu fui. Em resumo, era algo super simples, era fazer uma tela no Android. Eu era programadora Android na época de aplicativos. E eu só ensinava a fazer uma tela no XML dentro do Android Studio. Era super simples. E era um evento voltado para mulheres, para incentivar mulheres a conhecerem mais sobre o universo de programação. Eu sei que eu terminei, eu quis me esconder assim, e falei, nossa, a gente tava vermelha, sabe? Tava nervosa, tremendo assim. Terminei minha primeira palestra em público ali dentro da comunidade. 5 anos depois, estou eu na Campus Party. Eu já fazia conteúdo, já estava criando conteúdo na internet, já estava no Instagram. Então, as pessoas já me paravam. Era até estranho, as pessoas me paravam para tirar foto e tudo mais dentro do evento de tecnologia. Eu lembro que uma pessoa chegou e falou assim, licença, e me deu um abraço. Uma menina. E aí ela me deu esse abraço e eu virei para ela e falei assim, tudo bem? Né? Ela, você lembra de mim? Eu falei, não. Sinceridade extrema, né, às vezes. E aí ela falou assim, então, há 5 anos, não lembro exatamente quanto tempo antes, né? Acho que 5, 4 anos atrás, você entregou um workshop de Android, você lembra? Eu falei, lembro. E ela, então, eu estava lá. Eu estava no meu último ano da faculdade de música, na Unicamp, e naquele dia eu decidi que queria ser programadora como você. Eu só queria compartilhar com você que eu sou programadora aqui numa empresa em São Paulo e eu tô super feliz, tô sendo super bem remunerada e você foi a minha inspiração. Uau. Aí eu olhei assim pra ela e fiquei meio travada, assim, tipo... Então, começar a receber esses feedbacks e falar assim, ok, as pessoas estão sendo impactadas. Pessoas que viravam e falavam assim, Thaísa, você virou uma chavinha na minha cabeça. Thaísa, eu fui no podcast recentemente, do Sem Limites, que o Henrique, o host, ele virou pra mim e começou a chorar no meio do podcast. No finalzinho do podcast, ele falou assim... Todos os podcasts tem alguém que chora. Não, foi loucura. Eu comecei a chorar no podcast, porque ele virou pra mim e falou assim, eu estava passando a maior dificuldade da minha vida, eu vim de um outro país, eu sou venezuelano, acho que alguma coisa assim, e ele falou assim, e quando eu tava passando a maior dificuldade da minha vida, eu tava no ônibus, voltando do trabalho, eu tava triste e tudo mais, e eu ouvia você no Primotech, no podcast, e você falava assim, não desiste, não desiste. E ele falou que aquelas palavras do não desiste foi o que ele fez ele não desistir e abrir a empresa dele. Aquilo, sabe, pra mim era suficiente. Então, essa era a minha definição de sucesso. Estar em plena evolução e impactando a vida das pessoas. Eu nem sabia onde que tava chegando, mas assim, tô impactando. Então, hoje quem me acompanha percebe que eu voltei com algumas coisas diferentes em mim. Então, por exemplo, eu tô vestindo branco. Thaísa vestindo branco é um negócio mega estranho, né? Foi uma busca justamente por... Beleza, passei 10 anos que eu não me arrependo de absolutamente nada, super feliz, conquistei muita coisa, mas eu tô num momento de voltar a olhar para algumas coisas que eu acabei deixando no meio do caminho, como o autocuidado. Uhum. Então hoje eu tenho a minha rotina de skincare, bonitinho, lá os cuidados da pele, acordo pela manhã com tranquilidade, entendeu? Antigamente acordava direto pra reunião, entendeu? Tipo, tomava banho já direto, e era reunião o dia todo, era 9 horas de reunião por dia, e etc. Tal. Eu falei assim, não mais. Agora, tem dia, no meio do dia que eu saio e vou pra piscina. Eu fico lá, tranquila, depois eu volto, faço uma mentoria, entrego uma reunião. Então, hoje o tempo com a minha família, a mesa com os meus pais, por exemplo, né, de encontrá-los, de almoçar, jantar com os meus pais, é algo extremamente precioso. Num nível que não foi durante um tempo. E tá tudo bem, porque são fases. Então, hoje eu tô buscando me reconectar com essa questão do autocuidado. Até mesmo a gente estava falando da feminilidade, né? Quando a gente está no mercado de trabalho, a gente cria uma casca, né? De ter que lutar, de ter que estar em posição de liderança, ser head e desafios, etc. Tal. Eu percebi que ao longo do tempo eu acabei deixando uma feminilidade de lado, sabe? Então, nessa busca pela feminilidade de volta, sabe? Tipo, eu sou uma mulher, né? Eu sou uma mulher, sou porrada mesmo, é pauleira, né? Tipo, não bate de frente que a gente sabe enfrentar um desafio e entregar resultado.
Mas tem o lado, eu posso me deixar ser cuidada, que loucura, que doideira, né? Tipo, não preciso ficar cuidando de todo mundo, né? Tem um momento onde alguém pode cuidar de mim, que doideira. Então, são coisas que ao longo da vida a gente vai se permitindo ser construído em nós, mas chega um momento onde a gente fala, peraí, vamos equilibrar então essa força, essa energia, essa garra, essa gana com o equilíbrio de se permitir se cuidar da leveza. Então, Desacelerar, né? Então eu tô exatamente nesse momento de desacelerar, de fazer menos coisa para mais resultado, de canalizar minha energia. E hoje, para mim, isso é sucesso. Perfeito. E é um ponto tão importante, né? Porque o mundo das startups, ele é muito glamouroso. E tem muito aprendizado. E pra gente que gosta de aprender, que gosta de estar com gente melhor do que a gente não vê que a gente está trabalhando em excesso, né? Mas depois de uma década, a conta chega. Sim. Né? E aí eu tô no mesmo momento, porque o desacelerar é uma nova régua de sucesso. Eu também quero acordar e poder fazer minhas coisas com tranquilidade, aproveitar minha família, ao invés de correr para uma reunião atrás da outra e chegar no final do dia exausta, dando o meu pior para as pessoas que eu mais amo, porque o meu melhor ficou ao longo do dia. Né? Então, cara, eu não tenho mais o que falar. A gente pega 3 horas aqui. Eu tô super curiosa. O chapéu. Qual que é a história do chapéu? Nossa, rapidamente, quando eu era pequenininha, eu sempre gostei muito de boina e tudo mais. Minha mãe comprava umas boininhas pra mim e tudo mais. Mas a gente não tinha condição de comprar um chapéu mesmo, sabe? Tipo, um chapéu bonito e tal. Eu olhava assim. Eu lembro que tinha aquela novela Chocolate com Pimenta, né, que as meninas tinham aquele chapéu de coco bonitinho, francês. Eu achava super bonito e tal. Mas a gente não tinha condição de comprar chapéu. O chapéu na época era um negócio meio glamuroso, assim, né? Não era qualquer pessoa que podia comprar um chapéu de verdade, né? Beleza, aquilo passou. Quando eu fui para a Espanha fazer intercâmbio técnico, a gente foi para a cidade de Valência, terceira maior cidade da Espanha. E aí eu lembro que a gente recebeu um valor da Unicamp que a gente foi buscar, era em dinheiro. Eu lembro que a gente tentando colocar na bolsa da minha mãe era muito dinheiro, porque era em dinheiro mesmo, sabe? Notas de 50 e tudo mais. E aquele dinheiro era tudo que a gente tinha. Então a gente tinha que pensar muito bem, tanto que a gente alugou uma casa, a gente não ficou em hotel e tudo mais, pra gente passar aquele período lá. Então eu tava tentando guardar dinheiro para que quando eu voltasse pro Brasil, eu tivesse um resquício daquele dinheirinho para poder usar, né? Beleza. Quando nós estávamos lá, eu lembro que eu me deparei com uma loja de chapéus. E era uma loja francesa, que a França é ali do ladinho da Espanha. Eu olhei aquilo e eu falei, nossa, eu queria tanto um chapéu francês. Eu queria tanto um chapéu. Mas esse dinheiro, eu não posso gastar esse dinheiro. Porque se eu gastar aqui, aí eu não vou conseguir, talvez eu não consiga voltar com dinheiro e etc, tal. Beleza, não comprei. Voltei pro Brasil e tal. Anos se passaram e a Thaísa já estava bem remunerada, a Thaísa já estava bem financeiramente. E aí eu me recordei dessa situação que eu vivi. E aí eu falei assim, por que eu não compro o chapéu agora, né? Agora eu posso. E aí, então, eu entrei no site, comprei um chapéu. Eu lembro que quando ele chegou, eu fiquei assim, tipo... Caramba! Tem um chapéu. Eu tenho um chapéu! Isso é sucesso também. Que eu não podia comprar e etc e tal. Só que aí, esse negócio virou meio uma coisa meio doida pra mim. Tanto que... É uma mania. hoje eu tenho uma coleção de chapéus. Tem mais de 40 chapéus em casa. E eu decidi criar uma marca de chapéus. Então... Mentira, essa eu não sabia. Tanto que o meu podcast, o Podtai, quando eu lancei ele no começo de 2023, cada convidado ganhava um chapéu da minha marca. E alguns personalizados e tudo mais. E aí eu falei assim, é a minha marca. E eu não usava ele publicamente até o período da pandemia, porque eu comecei a fazer umas lives na Twitch. E aí eu resolvi um dia, aleatoriamente, falei, gente, escolhe um chapéu aqui. Aí eu fui colocando, eu falei, vocês preferem o 1, o 2, o 3 e tal? E aí depois daquilo eu falei assim, gente, por que eu não uso em público, né? Eu uso em casa, eu uso pra sair com a minha família e tal. Eu vou, então, usar em público. E aí eu comecei a usar e virou minha marca registrada, tanto que alguns seguidores até falam assim, Thaísa, eu quero um chapéu como o seu e tudo mais. E aí hoje a gente até comercializa, né? Quando as pessoas pedem, assim, não é uma coisa super recorrente, mas... Eu criei a minha própria marca de chapéu, porque ela me remete a algo que eu não podia fazer, mas que depois de um tempo eu pude, e hoje, enfim, eu não contei essa história publicamente, mas é loucura. Que legal. Então põe o chapéu pra gente finalizar. Vamos finalizar de chapéu. Esse é da sua marca? Esse é da minha marca, tem aqui, ó. Ai, que lindo.
lindo. Nossa, Thaís. Thaísa Candela. Com acento, 2 S e 2 L's. Muito bom. Thaísa Candela. Posso contar mais uma Que delícia coisinha? de receber, claro. Tem mais uma coisinha que eu acho que é Eu importante. queria ouvir mais umas 10 coisas. Os 3 episódios. Tem tanta coisa legal, mas eu acho que é importante salientar isso aqui. Quando eu recebi meu primeiro dinheiro na Unicamp, como monitora, meus R$500, acho que era R$500 na época, eu lembro que eu cheguei em casa e eu entreguei pros meus pais. Eu falei assim, pagar a primeira conta em casa, meu Deus, né, que felicidade, etc. Antes disso eu tinha trabalhado de algumas coisinhas, mais bico, eu vendia esfirra na escola, eu vendia trufa e tudo mais, pra fazer uns dinheirinhos. E aí eu lembro que eu cheguei, entreguei assim na mão do meu pai, falei assim, nossa, vou pagar minha primeira conta. E eu acho que é legal compartilhar isso, porque tem muito, eu tô falando como filha, mas pra muitos pais, né? Uhum. E aí eu lembro que meu pai virou pra mim e falou assim, a gente não quer. Eu falei, como não? Tipo, eu tô feliz, tipo, a minha realização. Na época, esse era o sucesso pra mim, poder ajudar em casa, né? Era o meu sonho. E aí, o meu pai virou e falou assim, não, a gente não quer. A gente não vai aceitar o seu dinheiro. Eu falei, mas, ué, eu achei que isso era meu papel, né? Eu achei que era parte integrante aqui do meu papel. Por morar nessa casa, eu tenho que ajudar, né? E tudo mais. E eles nunca falaram isso pra mim. E aí, ele virou pra mim e falou assim, não, Thaísa, pra gente é muito melhor que você pague por coisas que a gente não pode pagar pra você do que você ajude em casa. Então, ganha o seu dinheiro, compra as coisas que a gente não conseguiria, compra coisas pra você, cresce, investe em educação, compra suas coisas, que precisava de um notebook, vai juntando dinheiro pra você comprar seu notebook, etc, tal, e a gente arca com as coisas aqui de casa. Então, isso pra mim virou uma chavinha, sabe? De que eu precisava primeiro estar bem, investir em mim, para que depois, então, em algum momento, eu poderia ajudar em casa, mas que primeiro eu precisava realmente olhar para mim, sabe? O objetivo dos meus pais não era que eu fizesse dinheiro para ajudar em casa, mas que eu fizesse dinheiro para que eu pudesse chegar mais longe, talvez, do que eu chegaria em outras circunstâncias. Então, eu acho que é legal compartilhar isso, porque isso, para mim, é a maior prova de que eles não estavam criando uma réplica deles, mas que eles estavam realmente buscando que eu fosse a minha melhor versão. Meu Deus, eu quero muito conhecer seus pais. É. Pelo amor de Deus. Maravilhosa, Thaís. Eu não sei mais nem o que eu falo. Tô Olha, aqui impactada. recebemos hoje Thaísa Candela maravilhosa. Com certeza esse episódio aqui te impactou. Compartilha com aquela sua amiga que pode também contribuir com a história dela, com a trajetória dela. Obrigada, Thaísa, que delícia te receber. E nós estamos aqui com o Mo disponível em todas as plataformas de streaming. E também acesse aqui no Instagram, estamos lá como Estamos Juntas Mulher. Muito obrigada, uma honra te Muito receber, obrigada, Thaís. Thaís. A gente está gente, muito feliz. Tivemos uma aula, não sei nem de quê, acho que de tudo, De né? tudo. De humanidade, de maternidade, de liderança e principalmente de sonhar. Eu acho que esse ponto do sonhar ele é fundamental, é o gás para a gente continuar vivendo. Bom, gente, prazer, viu? Uma honra estar aqui com vocês e poder falar para as pessoas, né? Acho que esse é o maior privilégio que a gente tem, de ser uma voz e de ser ouvida. É um privilégio ser ouvida e mais do que um privilégio é uma grande responsabilidade. Obrigada. Maravilhoso. Gente, a Thaís, vocês perceberam que ela é uma excelente oradora. Tanto é que ela ensina o quê? Oratória para pessoas comuns como nós. Agora, a melhor técnica que eu aprendi com ela foi a técnica galopeira. Thaís, mostra pra gente como é que a gente se prepara para uma apresentação cantando galopeira. Ai, Jesus. Vamos lá. Ai, Fer, como você lembra dessas coisas, né? Tantos anos atrás? Basicamente, a gente ensina as pessoas a controlarem melhor a sua respiração. Porque falar, voz, é ar, né? Basicamente, a gente tem nossas pregas vocais e a voz ela é resultado do quê? Da passagem de ar pelas pregas vocais. Então, a gente precisa aprender a dominar o nosso ar e ter mais ar armazenado. Então, a gente precisa desenvolver uma habilidade que é respirar de forma diafragmática, que não é aquela que a gente levanta o ombrinho. Essa a gente chama de torácica, ela é superficial e a gente vai desenvolvendo isso ao longo da nossa vida, principalmente por conta da ansiedade. Agora, a gente precisa voltar a respirar como os bebês, que levantam o quê? A barriguinha, que é a respiração costodiafragmática, onde a gente levanta a barriguinha, enche o nosso pulmão e empurra o diafragma para baixo, que é um músculo que tem embaixo do nosso pulmão, certo? Então, a técnica ela é uma brincadeira, mas ela serve para a gente aprender mais.
que é a gente pôr a mão na barriga, a gente não vai levantar o ombrinho para respirar profundamente, né? Então a gente vai fazer barriguinha de grávida e esvaziar ela, certo? Só que na hora da gente esvaziar, o treino é cantar galopeira. E ver quanto tempo a gente aguenta cantando galopeira. Quanto mais tempo, significa que a gente soube lidar melhor com o ar que a gente armazenou dentro de nós. Certo? Certo. Ai, Jesus. Vamos. Você vai fazer comigo, né? Vamos fazer nós 3. Eu também? Você também. Cadê a Biana pra filmar isso aqui? É sério? É sério? A gente vai perder, tá tudo bem. Não sei, não. A técnica que a Coisas. Dola ensina a gente fazer no trabalho de parto, pra gente justamente se concentrar. É respiração pra ansiedade mesmo. É a respiração diafragmática é cientificamente comprovado que ela consegue equilibrar a liberação de hormônios. Vai, essa pergunta. Vamos lá? Vamos lá? Então, solta. Aí a gente enche. E aí a gente solta cantando galopeira. Tá bom. Vamos lá? Galopeira.